Beleza. Fala galera, beleza? Professor Labonari junto com o professor Rocha em mais uma aula de Geografia de Goiás, agora especial para Seduc, não é, Rochinha? É isso mesmo, pessoal. Que bom vocês estão por aqui. Especial para Seduc, Geografia de Goiás. Estamos aqui com um grupo de colegas professores, né? Prazer em estar aqui com vocês. Um prazer que vocês tenham confiado a nós a possibilidade de ajudá-los na aprovação desse concurso. Muito obrigado pela confiança e obrigado por todos estarem aqui. Então vamos lá, então, olha só que dicas elaboradas pelo professor Rocha para a prova da Seduc. Então, pessoal, vamos lá, começando aí com a bandeira de Goiás, né? Eu tenho a bandeira de Goiás aí, é um símbolo do Estado, junto com o hino, junto com diversos outros processos ligados ao brasão, né, o escudo, tudo são símbolos da bandeira de Goiás, são símbolos de Goiás. Goiás, você está vendo aí, você já escutou aquele velho papinho de que o amarelo significa ouro e o verde significa as matas, o azul significa o céu, né? E as 5 estrelas aí significam o Cruzeiro do Sul. Mas deixa eu te acalmar um pouco aí, dentro do processo histórico, esse verde e amarelo está mais ligado às cores da família real, viu, pessoal? A própria bandeira do Brasil veio com as cores verde e amarela, são as cores do brasão e da bandeira da família Orleans e Bragança. Então, por isso, a bandeira do Brasil veio disfarçada de que o verde é as matas, o amarelo é ouro. Mas, enfim, vamos fazer de conta que a gente acredita nessas fake news de antigamente, que já existiam, e vamos engolir esse processo aí. Então, aí a gente tem a bandeira do Estado de Goiás. O Estado de Goiás é uma república federativa, pessoal. O Brasil ele é composto de 27 unidades, sendo 26 estados e um Distrito Federal. O que é uma federação? Federação corresponde à autonomia dos estados. Cada estado do Brasil tem uma autonomia perante o governo federal. É como se nós fôssemos um conjunto de 27 países. Nós somos independentes perante o governo federal. Independentes para criar, inclusive, o nosso próprio sistema de educação, para criar o nosso sistema de segurança, para criar nosso sistema de impostos, né? O que a gente é submisso ao governo federal? É a Constituição de 1988. A gente não pode criar um conjunto de leis próprias para o Estado que vão ferir a Constituição, senão seria anticonstitucional. A pandemia deixou bem claro o que é ser uma federação. Né? A pandemia, quando o presidente Bolsonaro decidiu, no combate à pandemia, ir para uma direção, os governadores foram para outra e os prefeitos, os líderes dos municípios, alguns foram para uma terceira, né? Respeitando a realidade de cada espaço. Isso significa ser uma federação. Goiás é uma federação e esse exemplo de federação ficou bem evidenciado a partir da Constituição de 1988. Sempre, se você abrir sua bolsa aí, tirar aquela nota de 200, está escrito nela, República Federativa do Brasil. Eu vi uma nota de 200 dessa na internet uma vez, Lobão, e eu vi que está escrito isso. Né? Então, para estudar a geografia de Goiás, você precisa entender uma coisa. A geografia de Goiás, ou qualquer processo, a geografia é uma ciência humana. É uma ciência que envolve 2 tipos de espaço, o espaço natural e o espaço geográfico. Mesmo a parte que a gente for falar aqui de espaço natural, a gente sempre vai relacionar o homem. Então, pare de estudar, você que está estudando, que está correndo na última hora, pare de estudar por listinha. Ah, o município mais extenso. Ah, o município mais populoso. Ah, o maior PIB do estado de Goiás, o município com maior PIB. Você está fazendo um curso de prova de nível superior. Ou você acredita firmemente que vai cair, como eu sempre falo em sala de aula, que vai cair uma questão. Goiás está situado na região, 2 pontos, Centro-Oeste, aí você vai procurar Centro-Oeste. Não é assim, infelizmente não é assim.
né? Você está fazendo um concurso para professor do estado de Goiás, né? Um concurso de nível superior, qualquer que seja a sua área, pedagogia ou na área específica. Então, 3 coisas você tem que entender quando você for estudar geografia. Primeiro, é localização, porque tudo que acontece no mundo acontece em algum lugar. Segundo, são causas. Tudo que acontece no mundo em algum lugar acontece por uma causa. E terceiro, são as consequências. Tudo que acontece no mundo em algum lugar por alguma causa gera uma consequência. Então, localização, causas e consequências. A primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar o estado de Goiás. E eu quero que você volte, quando você era aluno lá do ensino fundamental, e imagine a Rosa dos Ventos, né? Você consegue imaginar o norte em cima, sul embaixo, leste da direita, oeste da esquerda, né? Vocês devem estar olhando a minha imagem. Então, ó, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Norte, sul, leste, lado direito. O leste sempre é seu lado direito. Na prova, você pode pegar esse mapa de qualquer posição, gente, porque não tem lado para ver o mapa, né? Tem lado norte não é para cima e sul não é para baixo, é apenas uma convenção eurocêntrica esse negócio de norte em cima e sul embaixo. Mas se você imaginar norte, sul, leste, oeste nesse mapa, você vai entender a localização do estado de Goiás. Para localizar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é dividir. Quando você vai pedir para os seus alunos em sala fazer um trabalho, e você vai dar o trabalho em grupo, você pode, ou você dividir esse grupo, ou você mesmo pode ir lá e deixar que eles dividam. E aí eles vão usar o critério deles, o critério de divisão, né? E para dividir e localizar, eu preciso de critérios. É isso. Nós adotamos critérios para dividir, né? O critério, quando você divide o mundo em continentes, é um critério geográfico. É um critério de localização, é um critério mais ligado à posição geográfica, é um critério mais ligado ao espaço natural. E quando eu divido o estado de Goiás, eu posso usar vários critérios na forma de dividir, né? Então, nesses vários critérios na forma de dividir, eu posso utilizar aqui o Goiás está localizado de acordo com o IBGE, nós estamos localizados na região centro-oeste. Ó, Goiás é o 7º estado do país em área, são 340 mil quilômetros quadrados. Goiás é quase do tamanho de alguns países, como o Japão, por exemplo, que é 350 mil quilômetros quadrados, num conjunto de mais de 1.500 ilhas. Imagina a extensão territorial do nosso estado. É maior do que muitos países da África, da Ásia e da Europa, né? Então, em termos de extensão territorial, nós temos extensão territorial de países, inclusive. Nós estamos aí com 340 mil quilômetros quadrados e o IBGE é um órgão federal que foi criado nos anos 40, na era Vargas. O IBGE dividiu o Brasil em macro-regiões, ou seja, em grandes regiões. E as grandes regiões que o Brasil foi dividido basicamente em 2 critérios. E é isso que eles podem perguntar no seu concurso. Não se Goiás está na região centro-oeste. De acordo com o critério tal, onde Goiás está localizado? É esse tipo de pergunta que pode ser feito, né? Então, de acordo com o IBGE, lá dos anos 40, o Goiás foi dividido ficou inserido dentro da região centro-oeste. E você olhando por esse mapinha aí, você vê a região centro-oeste, que compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, dando destaque aí principalmente para o estado de Goiás.
Lembrando, cara, que no seu texto da sua questão, dificilmente eles vão chamar o norte de norte. O norte virá chamado de boreal ou setentrional. O sul será chamado de austral ou meridional. O leste, oriental, e o oeste, ocidental. Aí a gente tem os pontos cardeais. É bom você saber também para a localização os pontos cardeais e os pontos colaterais. O que são os pontos colaterais? São os pontos que dividem os pontos cardeais. E lembrar o nome deles é muito fácil, é só juntar o nome. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o sul e o leste, sudeste. Sul e oeste, sudoeste. E norte e oeste, noroeste. Assim sendo, Goiás faz parte da porção centro-oriental da região centro-oeste. Goiás está localizado na região centro-oeste. Ou seja, o que é a porção centro-oriental? Nós estamos na porção, no meio, pendendo para o leste da região centro-oeste. Então, por isso, nós podemos dizer que Goiás está localizado dessa forma, na porção centro-oriental. Também, Goiás, essa divisão de porção centro-oriental, essa de centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, foi feita pelo IBGE, e ela deixa uma divisão muito vaga, né? Goiás, então, está situado na região centro-oeste e na região centro-sul, né? Goiás tem 246 municípios. Mostra para ele aí, para mim, o centro-sul, Lobão. Então, o centro-sul tá trocado aí, viu, pessoal? O 2 é o centro-sul. O 3 aí é o nordeste. Eu troquei a legenda aí e vi agora, me desculpem. Cuidado para vocês não errarem. A localização aí, essa divisão, ela tomou como base os elementos socioeconômicos, que atualmente são medidos por um indicador chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A primeira toma como base a regionalização, a localização. Essa segunda toma como base aí a região, o critério socioeconômico, né? Então, aí nós temos o critério socioeconômico, o Lobão está editando aí ao vivo para vocês, está mostrando, 2 é o centro-sul e o 3 é o nordeste, né? Então, ficou certinho aí agora. E nesse contexto aí, pessoal, essa localização, o que eles podem perguntar no seu concurso? Eles não vão perguntar qual região que Goiás está localizado, eles vão perguntar de acordo com qual critério. Na prova da PM, a última prova da PM, eles perguntaram isso. De acordo com o critério socioeconômico, Goiás está localizado na região, e aí veio lá, letra A, norte, letra B, nordeste, letra C, centro-oeste, letra D, centro-sul. Todo mundo, foi uma leva que foi na opção centro-oeste, mas ele perguntou de acordo com o critério socioeconômico. Goiás está localizado... No socioeconômico, você vai ter os 3 complexos regionais, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, e a divisão político e física do IBGE são 5 regiões, e Goiás vai estar na região centro-oeste. Isso. E por que Goiás, por exemplo? Goiás está na região centro-sul, já o Tocantins está na região da Amazônia. Goiás, o que une o centro-sul? População urbana, então é a urbanização. O que une o centro-sul? Industrialização, coração financeiro do país, a maior infraestrutura. Notem que ela pega parte da região centro-oeste, parte do sudeste e a região sul. Então, aí é a região mais desenvolvida do país. Voltando um pouquinho aí, Lobo. Uma crítica em relação à divisão do IBGE é que o limite das regiões coincide com o limite dos estados. Sim, e essa aí não. Tanto que o Mato Grosso faz parte, tanto da Amazônia como uma pequena parte aí
no Centro-Sul. Então tem que observar Isso. para você poder entender melhor esse processo. Mato Grosso, o Maranhão, aí você está vendo também, que metade dele está na Amazônia, a outra metade está no Nordeste, né? Então a gente tem essa situação. Voltando no slide, Goiás tem 246 municípios. Município é uma subdivisão do Estado, uma subdivisão do país, que adota outro critério. Município é critério territorial, quer dizer que o Estado de Goiás, que você está vendo nesse mapinha, é dividido em 246 partes, 246 municípios. E voltando àquele conceito de república federativa que eu falei para vocês, todos eles são autônomos perante o governo federal e perante o governo estadual. Resumindo, assim, se eu estivesse falando para uma turma de alunos, né, não para a turma de professores, falando mais simples que eu posso dizer, quem manda no Brasil, resumindo assim de forma bem grotesca, quem manda no Brasil é Jair Bolsonaro. Quem manda no estado de Goiás e o futuro patrão de vocês, pelo que as pesquisas indicam, né, Ronaldo Caiado. E quem manda no município são os prefeitos. Lembrando que o município não é cidade. O município é a área, a território. Dentro do município eu tenho a cidade, que é a área urbana que administra o município, é um dos conceitos de município é esse. Dentro do município eu tenho a zona rural, alguns municípios têm grande zona rural, Goiânia só tem 3% de zona rural, né? E dentro do município eu tenho áreas urbanas, na maioria dos municípios, eu tenho áreas urbanas que não são zona rural nem são cidades, são vilas, são distritos, são povoados, ou são as populares, um termo pejorativo que goiano usa, que é currutela. Né? Isso aí é município. Goiás tem 246 municípios. Inclusive, o município de Goiânia nasceu muito maior do que perdeu a Abadiânia, perdeu o Senador Canedo, né? Esses vilas, esses povoados foram emancipando. Goiás tem 246 municípios. Nesse contexto, pessoal, eu já dividi Goiás em dois macros regiões, e aí o próprio IBGE vai dividir Goiás em mesorregiões, que eu vou falar bem rapidinho. A primeira mesorregião do IBGE toma como base, divide em 5 partes: norte, sul, leste, nordeste, norte, sul, leste, nordeste e centro. Também é igual à primeira lá, não dá para conhecer muitas coisas. Depois vem a Segplan, em 2013, divide em regiões administrativas. Pega essas 5, divide em 10. Depois pega essas 10 e divide em 18. Depois, a última divisão é de 2017, que pega essas 18 e divide em 22 regiões administrativas imediatas. Regiões imediatas, né? Isso mesmo. Próximas e imediatas. Você tinha a divisão antiga até 2017 e classificava Goiás em micro e mesorregiões. Eram 5 mesorregiões, as regiões maiores, né? O norte goiano, o noroeste, o leste, o centro, o sul goiano. E essas cinco mesorregiões tinham algumas micro-regiões, dentro delas eram outras subdivisões. Só que agora houve outro conceito feito pelo IBGE no Brasil todo, que vai ter as 6 regiões intermediárias, as maiores regiões são 6, e 22 regiões imediatas. Imediatas. Isso. Então, aí a gente localizou. Por esse mapinha, é só para vocês olharem para mim. Olha para mim, para esse mapinha aí. Você identificou onde é o norte? Então, para a gente fechar esse ponto de localização, Goiás faz limite ao norte com o estado do Tocantins. Vamos criar limites aqui de pontos cardeais e colaterais. Ao norte, a gente limita com Tocantins, lá em cima, lá, né? Ao sul, a gente limita com o estado de Minas Gerais. A leste, Minas Gerais. A oeste, Mato Grosso. Mas se eu for colocar os pontos cardeais, a nordeste eu me limito, eu tenho
limite com a Bahia. E a sudoeste, eu tenho limite com Mato Grosso do Sul. Então, eu posso dividir, ou falar de limites do estado de Goiás de acordo com os pontos cardeais e de acordo com os pontos cardeais e colaterais, tanto faz. Tá? Então, é isso que você tem que ficar preocupado. E anotem, norte boreal setentrional, sul austral meridional, leste oriental e oeste ocidental. Porque eles não vão vir em textos dizendo, na porção norte de Goiás, vão falar, na porção setentrional do estado de Goiás, na porção meridional do estado de Goiás, o povoamento de Goiás, quem povoou o sul de Goiás, ou a porção meridional de Goiás, é isso que eles vão falar. Tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa que o pessoal confunde bastante, que é bom salientar, é que o Distrito Federal não está totalmente dentro de Goiás, não. Ele tem um beicinho de pulga limitando-se com Minas Gerais. E já caiu questão de concurso falando que o DF está totalmente dentro de Goiás. Isso está errado. Né? Ele tem uma pequena parcela, uma pequena parte que vai fazer divisa com Minas Gerais. E esclarecendo o que o Lobão falou também, né? Essa questão, o DF não faz parte de Goiás, o DF é independente, é outro governo, é outro território, é autônomo. Então não está muito correto você falar que o DF faz parte do estado de Goiás. Né? O DF é outra unidade da federação, tem sua autonomia, tem seus governos, né? Então, aí a gente tem os 246 municípios do estado de Goiás. Passa para frente, Lobão, vamos lá? Bom, com relação à economia do estado de Goiás, vamos fazer por tópicos. Goiás é um estado que vem se destacando no crescimento da economia. Nós somos uma economia que tem um importante peso do agronegócio. Mas se a gente for observar, não é o maior gerador de PIB. Basicamente, o agronegócio está junto com aqueles que têm poderes de decisão. Você está vendo aí quase todos os candidatos a senadores em Goiás, eles começam as suas propagandas dizendo que eu sou defensor do agronegócio. Como se o agronegócio fosse a única economia do estado de Goiás. Né? Mas, enfim, Goiás tem os principais produtos agrícolas produzidos em Goiás, são produtos de exportação, que a gente chama de commodities. Commodities é produto do setor primário destinado à exportação, de origem vegetal, de origem agropecuária ou de origem mineral. Né? Então, soja, milho, sorgo, tomate, cana-de-açúcar. Nada disso aí é alimento, viu, gente? Mas eu como tomate. Você não come tomate. Tomate é um acompanhamentinho da sua salada que quase ninguém gosta pela questão da cultura da culinária. Né? Então, você não come tomate, você não come soja, você não come milho, sorgo muito menos, tudo isso aí é produto voltado para exportação ou voltado para a indústria. A pecuária, a gente tem os produtos que são principais, são a carne bovina, a suína e o leite, inclusive algumas das maiores indústrias de laticínio estão localizadas em Goiânia, no município de Goiânia. A gente tem o leite aí, com a pecuária, mas também a própria carne bovina e a carne suína, sobretudo a carne bovina, é quase 100% exportado para a China. China, que é o país que compra quase tudo de matéria-prima de quem quiser vender e tiver disponibilidade de vender, né? Aquele ditado, a China compra. Então, nós temos essa característica aí. No extrativismo, eu estou falando só de setor primário, por enquanto. A economia pode ser dividida em 3 setores: primário, secundário e terciário. Setor primário é atividade ligada
ao campo, ao espaço rural, é agropecuária, extrativismo e silvicultura. Setor secundário é a indústria e setor terciário, atividade urbana. Então, no setor primário, no extrativismo, Goiás tem um extrativismo muito grande de cobre, de amianto, de níquel, que é o maior reserva de níquel do mundo, está no município goiano chamado Niquelândia. Nós somos a segunda maior produção do mundo. A primeira está na Rússia, mas nós somos a primeira reserva de níquel do mundo. Nióbio, tão falado nas campanhas eleitorais de 2018, né? Nióbio, que é terras raras, que é um mineral muito procurado aí no mercado para componentes eletrônicos, e ouro. Ouro ainda é abundante no estado de Goiás. Não é abundante tanto quanto era na época dos bandeirantes, né? Que os bandeirantes, como dizia minha avó, trupicavam em pepitas de ouro, né? E pensaram que esgotou com o esgotamento da mineração, mas foi a diminuição, não tinham tecnologia para extraí-lo. Então, a gente tem essas características aí no setor primário. Com relação aí ao setor secundário, Goiás se destaca a agroindústria, que é a industrialização dos produtos do setor primário. Muitas fazendas em Goiás já exportam a soja beneficiada, não exportam a soja em bruto, já exportam a soja beneficiada. Nós temos a agroindústria, a industrialização de produtos alimentícios, muitos já saem de Goiás, né? Mas, além da agroindústria, na Grande Goiânia, que é uma microrregião, né? Uma microrregião que é a RMG, Região Metropolitana de Goiânia, nós temos uma das indústrias mais fortes, é a indústria de construção civil. É muito forte no estado de Goiás, porque nós estamos desenvolvendo infraestrutura, e em Goiânia, sobretudo na Grande Goiânia, ela é muito forte também. Então, além da agroindústria, eu posso citar esse. Destaca-se a indústria calçadista e a indústria de moda, viu, gente? A região da 44 é a quarta maior do Brasil em produção de moda. Pede ali para 25 de março, para outras regiões do país, mas é a quarta do Brasil em indústria de moda. Né? Então, a gente vai ter aí calçadista, a alimentista, a automobilística e a farmacêutica. Alguns laboratórios de Anápolis, do DAIA, respingaram aqui em Goiânia, mas a principal indústria farmacêutica de Goiás está no DAIA, né, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Tem espalhados em outros municípios, mas lá é a maior concentração. E a gente compra sempre produtos de lá, né, o tão popular genérico, que muitas vezes seu médico quer desqualificar, né, pede para você comprar original, porque ele não confia no genérico. Mentira, viu, gente? Ele não confia no genérico, porque o genérico está pagando para ele um congresso, um fim de semana, um jantar caro, em alguma coisa a marca está pagando para ele receitar e falar isso. Genérico é a mesma fórmula de remédios. Então, destacam-se a farmacêutica. Já no setor terciário, 94% da população de Goiás mora na cidade. Esse é o setor mais forte, que emprega mais pessoas e que gera mais PIB. Já no setor terciário, o comércio e os serviços são que destacam, né? São os grandes empregadores. O agronegócio é mecanizado, a terra está concentrada, a indústria é moderna. Sobra onde para a gente trabalhar? Nas cidades, no espaço urbano, que é comércio e prestação de serviços, né? Então, a gente vai ter aí vários tipos de serviços, desde turismo a qualquer outro tipo de serviço,
turismo, comércio, prestação, e aí está a composição do PIB de Goiás, pessoal. Você pode mostrar isso para as pessoas que afirmam que Goiás é o estado do agronegócio. Não quero negar a importância do agronegócio no PIB goiano, é importante sim. Né? Boa parte da indústria também está ligada ao agronegócio. Mas se eu somar a agropecuária com a indústria, não chega próximo do setor de serviços. Então, o que lidera em Goiás o PIB é a área urbana, é o setor de serviços. Lembrando que o setor terciário é o que mais gera PIB, seguido pelo setor secundário, que é a indústria, e depois o setor terciário, né, que a gente vem tendo aí esse grande enfoque dado em Goiás, de dizer que Goiás é o estado predominantemente do agronegócio. Então, aí a gente tem aproximadamente a composição do estado de Goiás. Com relação à população, eu tentei buscar dados mais novos, pessoal, mas é muito difícil. Muito difícil que nós não temos dados novos e nós não temos dados oficiais, porque o último recenseamento foi feito em 2010 e a divulgação dele foi feita em 2011. Né? Nós teríamos que fazer um outro recenseamento em 2020, não foi feito, e está sendo feito nesse exato momento. Então, o seu concurso, se trouxer dados, vai trazer dados aproximados, dados por estimativas. Mas, por estimativas, Goiás possui quase 7 milhões de habitantes, e eu arrisco a passar mais de 7 a 7,5. A gente encontra publicações sérias que falam quase 7 e outras falam de 7,5 milhões de habitantes. Mas, cara, eu tenho 7 milhões e meio de habitantes, só a cidade de São Paulo tem 10 milhões. Então, quer dizer que todos os habitantes de Goiás são menores, somar todos os habitantes de Goiás são menores do que os habitantes do município de São Paulo. Né? Nesse contexto, dos 7 milhões e meio de habitantes, eu tenho cerca de quase 40% deles moram, 37% aproximadamente, moram na Grande Goiânia, na RMG, Região Metropolitana de Goiânia. O resto mora ali, na região sul, né, no sul do estado. Então, região central e região sul do estado é que apresenta os municípios mais populosos. E se eu pegar 7 milhões de pessoas e dividir pelo tamanho do território, 340 mil, eu vou ter uma média de habitante de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. Isso faz de Goiás... Oi. Além do sul de Goiás e a região central, o leste goiano, o entorno deve também é uma região que tem muita população e também é um destaque aí em relação a isso. Agora, o oeste, que é a região do Araguaia, o norte, o sudeste, já são áreas menos habitadas. Sim. E aí, pessoal, quando você... se você pegar esse total de população, e para ter uma média de ocupação do território, você dividir por 340 mil quilômetros quadrados, que eu falei que é o tamanho, a extensão territorial do estado de Goiás, vai dar uma densidade demográfica de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, Goiás é despovoado. Né? É pouco populoso e pouco povoado. A média do Brasil é de 24. Goiás está abaixo da média do Brasil. 94% da população, de 94 a 95, nós temos esses dados flutuando aí, de 94 a 95% da população goiana mora nas cidades. E a cidade mais populosa é Goiânia e também a mais povoada. Goiânia dá uma média de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. No estado, eu tenho uma média de 17 habitantes. Então, prova uma outra coisa. A população de Goiás está mal distribuída. Né? Então, onde que está concentrada a população? No centro, no sul
e no leste, no entorno de Brasília, que o Lobão me lembrou aí, muito bem lembrado. Então, Goiás... Rocha, Oi. tem só alguns comentários no chat aqui, né? Não entendi, o setor secundário é o de maior destaque. Não, o setor de maior destaque é o terciário, É o depois terciário, secundário, depois primário, tá? Aí é porque né? o pessoal está Volta mandando lá no no... chat. Volta no slide lá, Lobão. Deixa eu Então, tem um voltar. slide para isso, que é o... Aí, ó. Que é, aí, o gráfico aí, gente. O maior destaque, todos têm o destaque, a agropecuária tem, o agronegócio tem um destaque muito grande. Não vamos desprezar ele, Daniela não. mandou Mas mensagem no o WhatsApp maior aqui, lembrando. PIB. Ah, A Daniela mandou mensagem no WhatsApp lembrando o chat aqui da aula. tá. Podem participar pelo chat aí, viu, pessoal? Eu estou deixando para o Lobão olhar o chat aí, que ele está me acompanhando, está me auxiliando. Então, o setor terciário, aí o gráfico ali é de quanto a produção de PIB, né? E oferta de emprego. Então, se o terciário tem a maior oferta de emprego, o maior número de pessoas empregadas e tem a maior quantidade de PIB, ele é o mais importante, sem dúvida alguma, no estado de Goiás, né? Então, Goiás é pouco populoso e pouco povoado. Goiás abriga uma grande diversidade, gente. Goiás é um estado das diversidades. Primeiro, nós fomos colonizados com origem tanto brasileira quanto origem europeia, misturada com origem afrodescendente e centenas de nações indígenas, né? Que deu o processo de miscigenação. Depois, com o esvaziamento do período do ouro, só contextualizando historicamente com vocês, Goiás ficou com um grande vazio demográfico. Aí veio a Era Vargas, veio Marcha para o Oeste, veio a construção de Goiânia. Goiás tem uma população muito, mas muito miscigenada. Nós temos uma população muito miscigenada, que vão desde indígenas, calungas, até migrantes vindo de outras partes do Brasil. E aí, migrante, viu, gente? Não confunda migrante com imigrante. Imigrante é estrangeiro. 20 Oi, minutos para acabar a aula, dentro para geografia física agora. Então, vamos lá vamos então. nessa dela. Primeira Então, parte pessoal, aqui, clima de Goiás. Clima de Goiás, esse gráfico aí que o Rocha colocou muito importante, o climograma, que mostra, né, a configuração da temperatura, que é a linha verde, e as barras, que é a chuva, não é, Rochinha? isso, embaixo você tem os meses do ano, né? Então dá para você ver bem nítido. O clima de Goiás, ele tem duas estações, uma seca e outra chuvosa. Os meses mais chuvosos, você olhar aí, ó, presta atenção nesse, aí é dezembro, janeiro, fevereiro, março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, são as águas de março fechando o verão. Olha o março aí, o índice de chuva caindo. O índice de chuva você olha nas colunas. Primeiro entender, qual que é o clima de Goiás? Todos os lugares do mundo, ou quase, não vamos ser assim bem específicos, quase todos os lugares do mundo, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio tem um clima tropical. Goiás tem um clima tropical. O que é o clima tropical? É aquele clima que é quente. Média do ano, média anual acima de 20 graus. E é aquele clima que tem duas estações. E quais são? E se ele é quente o ano todo, eu não tenho inverno rígido. Eu não tenho longos invernos, né? Então, clima tropical, média do ano quente, temperatura quente, e o que vai variar em Goiás é a questão da chuva. Por exemplo, no litoral eu tenho tropical úmido, duas estações, a úmida maior do que a seca. No sertão nordestino eu tenho tropical semiárido, duas estações, a seca maior do que a úmida. E aqui em Goiás, ou na parte interior do Brasil, né, eu tenho tropical continental, porque nós estamos no meio do continente, com duas estações bem definidas.
uma seca e a outra chuvosa. Ele pode ser chamado, ele é tropical, mas o concurso vai aprofundar um pouco, vai chamar ele de tropical, semiúmido, subúmido, continental ou típico. Tudo aí é sinônimo da mesma coisa. Então, é o clima. O que a gente vai ter variação nesse clima? Em alguns lugares, geralmente acima de 1.000 metros de altitude, como a cidade de Anápolis, a gente vai ter o clima tropical de altitude. Qual que é a diferença? A média térmica é um pouco mais baixa por causa da altitude, mas 2 estações. A característica é 2 estações. Metade do ano é seco, metade do ano chuvoso. E é bom fácil de você lembrar isso, porque as chuvas vão começar, já eram para ter começado, né? Quinta-feira começa a primavera, de quarta para quinta-feira. A gente já está saindo oficialmente do período da seca. Olha o mês de setembro aí, ó, como os índices de chuva vão aumentando. E junto com os índices de chuva vai aumentando a temperatura. Verões chuvosos e invernos secos. Né, Lobão? Passa para frente aí, então. Esse clima, pessoal, eles costumam aliar o clima a questões socioeconômicas. Nós temos grandes problemas que o Brasil tem, que o mundo todo tem, como ilha de calor nos principais centros urbanos, aquecimento global, né, poluições específicas por causa das queimadas e outra coisa. Na vegetação tem a predominância do cerrado. A vegetação, ela depende, para existir e para ter as características próprias, ela depende de dois indicadores, que é o clima e o solo. O nosso solo é ácido, tem grande presença de minério de ferro. Não é um solo na maior parte do território, né? Eu tenho uma pequena parte que é naturalmente fértil, mas a maior parte do território não tem uma fertilidade natural. Tem uma fertilidade se eu tiver dinheiro para jogar isso em cima, jogar fertilizante, adubos. O solo é ácido, por isso a nossa vegetação tem que ser acostumada a um clima que metade do ano é seco e metade do ano é chuvoso, e apresenta, na maior parte, um solo pobre. É simples assim, um solo pobre e vegetação com 2 estações. E aí tem a predominância do cerrado, né? Que é o segundo maior ecossistema do continente sul-americano, só perde para a Amazônia. Lembrando, o cerrado, não dá para colocar tanta coisa aí, né, gente, porque nosso tempo é curto, já estamos acabando, Lobão. Não dá para colocar tanta coisa. Lembrando que o cerrado é um hotspot. O que é hotspot? Hotspot é aquele ambiente, aquele domínio morfoclimático que tem espécies endêmicas e estão ameaçadas de extinção. Então, o cerrado tem espécies da fauna e flora que só existem aqui no Brasil. E cerrado não é exclusivo de Goiás, ele está em 4 regiões, só não está na região sul, né? Então, tem uma grande variedade vegetal, né? Então, o Lobão vai colocar aí hotspots, né? E ele cobre cerca de 70% do território goiano. E o que muda disso aí, pessoal? Os outros 30%. Os outros 30% vai variar de acordo com o solo e o clima. Por exemplo, na região de Goiás, na região de Goiânia, na região central, Goiânia, Anápolis, nós temos o Mato Grosso goiano. Por causa de uma umidade um pouco maior nessa região, nós vamos ter a presença de uma formação florestal. Está aí o Parque Estadual entre Goiânia e Anápolis, né? Que você pode observar. E aí, o outro tipo de vegetação... Isso, Altamiro de Moura Pacheco. E aí, outra vegetação que a gente pode observar aqui é a mata ciliar. Olha aí, qual é a diferença que eu vou ter floresta também? Por causa do rio, por causa da umidade que exala desse rio. Então, quando eu falo cerrado é predominância. Cerrado não é a única vegetação. E, volta lá um pouquinho, Lobão, no cerrado. Vai dar tempo. O cerrado, ele apresenta características, né? Ele tem
uma flora muito rica, que nós falamos da biodiversidade, e o cerrado, ele é árvores pequenas, espaçadas, intercaladas por arbustos, raízes profundas, por causa do longo período da seca, elas buscarem água lá no subsolo, troncos cascudos para evitar a perda da água e para se proteger das queimadas que acontecem naturalmente no cerrado, não essas, né? O volume de queimada aí é antrópica, mas a queimada acontece naturalmente no cerrado, e folhas dessas árvores são recobertas por ceras ou pelos. Já pegou uma folha de piqui para você olhar? Tem pelinho nela, como se fosse um buço, um bigodinho feminino, né? Isso para evitar a perda da umidade. São características do cerrado. Além de uma grande variedade, né, que por causa de questões culturais nós fomos afastados do cerrado. E cada dia mais, numa questão de um processo de aldeia global, né, que vai unificando a cultura mundial, mas isso é coisa para mais umas 4, 5 horas de aula. Já me avisou aqui que termina em 10 minutos. Então, vamos lá, Lobão. A vegetação, né, e as bacias hidrográficas. Goiás possui 3 grandes bacias hidrográficas, como está bem definido. Você tem que separar o conceito de rede hidrográfica de bacia hidrográfica. O que é rede hidrográfica? É o conjunto de rios que banham um lugar. Goiânia é banhado pela rede hidrográfica, né, por uma rede hidrográfica de mais de 80 cursos d'água, onde o principal é o meia-ponte. Bacia hidrográfica é um conjunto de terras que é banhada por um rio principal e seus afluentes. Goiás é conhecido como o berço das águas, porque o Brasil tem 4 bacias principais, ou seja, bacias que banham grande parte do território. Das 4, 3 nascem no estado de Goiás. O Brasil tem bacias principais e secundárias. Das 4 principais, a única que não banha Goiás é a bacia amazônica. Essa é a única bacia hidrográfica que não banha Goiás, né? E aí, Goiás é banhado pela bacia do Paranaíba, essa em tom de, para mim aqui sou meio daltônico, tá meio amarelo, meio alaranjado, né? Aí eu tenho a bacia do Paranaíba. O rio principal em Goiás é o Paranaíba. Ele desce, entra em São Paulo, ele junta-se com o Rio Grande e forma o Rio Paraná. E o Rio Paraná vira o Rio Prata, né? Cai lá no Rio Prata. Então, essa bacia ela pode ser chamada de bacia Paranaíba, a nível de Goiás, bacia Platina, a nível de América, e bacia do Paraná, a nível de Brasil. Então, qualquer um desses 3 nomes está falando dessa parte. Ela é a mais importante, porque ela que banha a região mais populosa do estado, inclusive a Grande Goiânia. É ela que banha a região mais desenvolvida com agronegócio, é o sudoeste goiano, a maior parte é banhado por isso aí. É a região que mais é explorada a água, sobretudo pelo agronegócio, e aí é um problema com relação a isso também. É a bacia hidrográfica mais poluída e é a maior produtora de energia em Goiás e no Brasil. É a bacia do Paraná e em Goiás é a bacia do Paranaíba. A característica dos rios goianos são todos rios de planalto, porque nosso relevo não tem outra forma de relevo, não tem planície. Todos os rios são de planaltos. E rios de planalto são muito bons para produzir energia elétrica, mas são péssimos para navegação. A exceção, né, é o Rio Araguaia, né, que pega uma... A exceção é o Rio Araguaia, mas assim, o município mais baixo do Rio Araguaia está a 264 metros, que é Mundo Novo, né? Eu posso ter alguns lugares específicos dentro de alguns municípios que está abaixo de 200 metros. Bom, o relevo goiano, pessoal, né? Então a gente... volta lá, Lobão,
Eu falei só de uma bacia, rapidinho. Ó, o Goiás tem 3 bacias. A segunda bacia hidrográfica maior é a do Tocantins, né? A gente chama de Tocantins-Araguaia ou Araguaia-Tocantins por uma coisa de regionalismo, mas a nível de Brasil é a bacia do Tocantins. Ela banha o norte e o oeste e o leste, essa azul que você está vendo aí. É também muito utilizada para a produção de energia elétrica, sobretudo no norte. Temos a hidrelétrica Serra da Mesa, né, tantas hidrelétricas aí, que a produção de energia Goiás até exporta para outros estados. E a terceira bacia hidrográfica, como o Lobão usou o termo, eu vou usar aqui de novo, é a São Francisco, que está com um beicinho de uma pulga dentro do território goiano, né? Rios que nascem ali no Distrito Federal e correm, passam um pedacinho em Goiás e já entra direto em Minas Gerais. Mas eu tenho aí a bacia do São Francisco. Por isso que Goiás é chamado de o berço das águas. E aí, pessoal, sempre aliando o problema ambiental da água ao homem, a usurpação pelo agronegócio e por aí vai, né? Bom, rapidinho aqui o relevo. Relevo são as desigualdades que existem na superfície da Terra. O relevo goiano é muito antigo, por isso que nós não temos altas montanhas, porque nós somos extremamente desgastados pela erosão. É muito antigo, extremamente desgastado pela erosão. Falta 5 minutos, me avisaram aqui de novo, né? Extremamente desgastado pela erosão. Por isso, Goiás apresenta altitudes consideradas médias a baixas. Apresenta baixa declividade. As superfícies são formadas por terras relativamente planas, chamadas chapadões. E por que ela é plana, gente? Porque é muito desgastado pela erosão. Esse relevo antigo, ele é muito rico em minerais metálicos, são escudos cristalinos, muito rico em minerais metálicos, mas boa parte de Goiás é coberta por bacias sedimentares, que é aquela parte mais baixa que sofreu a acumulação dos escudos cristalinos. Daí a grande riqueza de Goiás em minerais metálicos, como ferro, ouro, nós falamos de algum deles aqui, níquel, cobre, bauxita, cassiterita e por aí vai, né? E daí também a porcentagem do solo goiano com grande presença de solo ácido, né? Nós temos solos naturalmente férteis, mas não chega nem a 35% dos solos do estado de Goiás. Esses naturalmente férteis foram ocupados lá no período colonial com terras doadas pela coroa portuguesa, né? E a infraestrutura, vamos lá, Lobão, a infraestrutura do Goiás possui uma boa infraestrutura de transporte, de energia e telecomunicação e serviços. Isso, comparado ao restante do país, nós somos bons nisso aí, né? O principal meio de transporte que a gente utiliza é o transporte rodoviário, todo mundo sabe disso. A maioria das nossas encontram-se em boas condições, o estado de Goiás tem essa característica. Basta você viajar por outros estados, você não vai encontrar as estradas assim em linhas gerais como a nossa, né? O transporte rodoviário, mas a gente tem a utilização do ferroviário. Em Anápolis, a gente tem um porto seco, que é intermodal, que chega à ferrovia norte-sul, que despeja produto em caminhões ou de caminhões para o trem. Nós temos a hidrovia Mercosul, né, Tietê, Paraná, que leva parte da soja produzida em Goiás ali para o sul, para São Paulo, para a Argentina. Né, que estão em funcionamento, mas a nossa infraestrutura é considerada boa, um dos estados que tem as melhores infraestrutura, tirando-se São Paulo, né, é o estado de Goiás, e os estados do sul é o estado de Goiás. Então, a nossa infraestrutura, quando comparado a nível de Brasil, é considerado boa. Nós temos pequenos trechos de ferrovia e hidrovia, destaca-se o transporte rodoviário. O transporte aéreo, a gente tem um aeroporto de carga militar e um aeroporto de carga ali no Daia, né?
E nós temos um aeroporto internacional, que é o Aeroporto Santa Genoveva. Temos aeroportos de grande porte em Caldas Novas, e os dos demais são aeroportos de pequenos portes em municípios com capacidade de pousar pequenos a médios aviões no máximo, né, nesse meio de transporte. E essa, pessoal, foram as dicas do professor Rocha, dicas de geografia, fisiografia urbana. Lembrando que nós temos playlists completas no canal, mas é lógico que o aluno vai dar aquela resumida, né, e aquela facilitada, e o Rocha organizou isso brilhantemente, tá? E a gravação está aí sendo feita, e daqui a pouco eu libero no Drive para vocês, tá bom, pessoal? Eu vou mandar para o Lobão a lista de exercício, e daqui a pouco, ou amanhã, né, acho que daqui a pouco tá tarde, o Lobão tem que descansar um pouco, trabalha demais esse menino, né? Amanhã ele deve disponibilizar para vocês uma lista gabaritada, que vocês não têm acesso a ela ainda.